Bom dia. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma meditação, para juntos estudarmos a Palavra de Deus, para juntos compreendermos mais sobre o Reino de Deus. E hoje nossa meditação será a partir do Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 31. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, que diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhe falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: Nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus. E agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhe digo a verdade. Onde vocês podem me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Aqui nós vemos Jesus trazendo um ensinamento grandioso que nós devemos analisar de forma profunda também. Vemos que ele começa no versículo 21 dizendo: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então Jesus não está falando para incrédulos, não. Jesus está falando para aqueles que tinham crido, aqueles que creram nele. Nós falamos que cremos em Jesus. Se nós cremos, Jesus está falando com nós. E não é pelo fato de nós acharmos que cremos nele que nós vamos escutar palavras bajuladoras. Nós não vamos encontrar palavras consoladoras, palavras afetivas. Não encontramos palavras duras. Encontramos exortações, admoestações. E aqui que Jesus está falando. Jesus está falando para aqueles que criam nele, não é para os fariseus todos, não é para os saduceus, não. Ele está dizendo para os que haviam crido. É isso que a palavra diz. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. O que Jesus disse para ele? Para os que tinham crido, para os que acreditaram, para os que realmente criam que ele era filho de Deus. Ele está dizendo o quê? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra,
verdadeiramente serão meus discípulos. Os que tinham crido nele, Jesus disse: escuta, se vocês permanecerem, se vocês ficarem na minha palavra, vocês serão livres, vocês serão libertos. Se vocês praticarem os meus preceitos, se vocês praticarem as minhas ordenanças, vocês serão os meus discípulos. O que é discípulo? É andar, trilhar no mesmo caminho do mestre. É um reconhecimento, quando você reconhece que alguém é o seu mestre, você está querendo aprender, é um aprendiz, discípulo aprendiz. Então Jesus está falando: se você permanecer na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Ele está falando para quem creu nele, não é para os não cremos. Então, se nós cremos em Jesus, nós temos que permanecer na palavra dele. Se nós estamos no meio dos que creram em Jesus, não é de incrédulo, não. Se nós cremos, então vamos praticar na palavra, vamos praticar a palavra, vamos viver o Evangelho de Jesus Cristo. E isso nós fazemos se nós cremos nele. E o que mais? E conhecerão a verdade nos libertará. Ah, não é porque eu creio, não, eu tenho crido em Jesus, então eu já sou livre. Não, não é livre. A libertação vem depois. Está bem claro aqui. Jesus falou os que tinham crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês permanecerem no meu evangelho, se vocês praticarem os meus ensinamentos, se vocês ficarem, serão meus discípulos. Só depois disso. Primeiro nós temos que crer, nós crer é o primeiro passo. Depois de nós crermos, é praticar, ficar firme no Evangelho, não se desviar, não se corromper, não modificar. Então o que vai acontecer? Então nós vamos conhecer a verdade, que a verdade é Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí que nós vamos conhecer a verdade, e a verdade vai se libertar. O que nos liberta é a verdade. Nós encontramos várias pessoas que creem, se diz crer no Senhor e não são libertos. Porque ainda tem esse processo pela frente. Tem primeiro que praticar a palavra, tem que viver a palavra, tem que viver o Evangelho. Se não viver o Evangelho, se não praticar, não serão livres, não serão libertos. Porque para que isso aconteça, é necessário conhecer a verdade, é necessário conhecer Jesus. Só depois desse conhecimento serão libertos. Então são 3 passos. Primeiro você tem que crer, vocês creram. Então quando vocês creem, Jesus fala. Jesus fala conosco que cremos nele. E depois que nós cremos, Jesus não vai falar conosco o quê? Para nós permanecer na palavra, para nós permanecer no Evangelho, para nós viver os seus ensinamentos, os seus estatutos, as suas ordenanças, viver isso. E depois então que nós conheceremos, iremos conhecer a verdade, que nós iremos conhecer realmente Jesus. E Ele nos libertará. Só depois. Não é chegar agora, não, já conheci, estou liberto, não. Primeiro pratica, fica firme no Evangelho e será liberto. No versículo 33 ele diz aqui, já questionaram ele, eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Os judeus tinham aquela crença que, não é a crença, realmente, eram descendentes de forma carnal, forma física de Abraão. Então eles estavam olhando e falaram: não, nós somos descendentes de Abraão. Nós hoje nós falamos diferente, não, nós somos filhos de Deus. A nossa herança é no céu. Eu sou filho de Deus, independente da religião, as pessoas sempre trazem essa afirmativa. São filhos de Deus. Nós falamos isso. Antes de nós nos convertermos, achavam também que nós éramos filhos de Deus, mas não somos. Nós falamos: não, nós somos filhos de Abraão, como é que você vai falar que nós seremos livres? Nós achamos que nós somos livres. E nós encontramos o tempo todo pessoas estão dizendo que você acha, você fala que ela precisa ser liberta, elas falam: não, eu sou livre. Eu sou livre, eu vivo bem. Eu gosto do que eu faço, eu gosto como eu vejo, eu gosto como eu vivo. Eu sou livre, mas não são livres. São pessoas presas no pecado, presas na mão do adversário. Ah, não, porque eu sou de Deus. Não, não é de Deus. Nós vamos descobrir isso.
Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Escuta, a resposta de Jesus foi essa: não. Quem vive no pecado é escravo do pecado. Se eu vivo no erro, eu sou escravo do erro. A grosso modo, fazer um exemplo, por exemplo, as pessoas são dependentes, por exemplo, de um vício, do cigarro. Escravo do cigarro. É difícil, é quase impossível viver sem um cigarro. Da bebida, das drogas. Viciado em sexo, em pornografia. São tantos os vícios. Gula, enfim. E não conseguem separar, não conseguem se afastar disso. A única maneira de se libertar totalmente é Jesus. Aquele que vive pecando é escravo do pecado. Quantas pessoas nós conhecemos que são escravas da mentira? Elas não conseguem se firmar na verdade, sempre é uma mentira aqui, e depois qualquer assunto, muitas das vezes é com uma mentira sem lógica, sem necessidade, apesar que nunca existe necessidade para mentira, mas elas criam mentira por prazer. São escravas da mentira, são escravos do pecado. Como é que alguém pode falar que é livre? É isso que Jesus está mostrando. Aquele que vive no pecado é escravo do pecado. O escravo não tem direito, ele não fica na família, ele não é filho de Deus, ele não fica na casa de Deus. Ele não é filho de Deus. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Novamente ele voltou ao mesmo assunto, respondeu a ele: mas se o filho, se Jesus, que ele é o filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é só Jesus que liberta. Jesus liberta de qualquer vício. Jesus dá força de libertar de qualquer pecado. Jesus liberta de qualquer opressão maligna. Mas se você voltar a quiser ficar na palavra dele, você tem que crer e ficar na palavra. A verdade é Jesus. Jesus liberta. Aí estão tentando entender. E vocês serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, eles estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo que eu vi na presença do Pai, e vocês fazem o que eu vi na presença do Pai de vocês. Jesus está falando: olha, eu estou falando com vocês que eu vi na presença do Pai. O Pai de Jesus é Deus. E todo mundo sabia que ele já tinha demonstrado isso de forma clara. Os outros estavam afirmando: eu sou filho de Abraão, nós temos descendente de Abraão, sou filho de Deus, mas não praticava as obras. Mas não praticava a palavra. Jesus está falando: não, o pai de vocês é outro. E quem vive no pecado, é escravo do pecado, é escravo do erro, o pai deles é outro, não importa quem seja. Você pode estar dentro de uma congregação, de um templo, de uma igreja, do nome que ele dá. Se está no pecado, você não é filho de Deus, você não é filha de Deus. É outro que é o seu pai. Não sei o que fala, Jesus fala. Então você tem que voltar para a palavra, você tem que procurar ser discípulo de Jesus. E então, só então vai conhecer a verdade. Só então vai conhecer Jesus, Jesus vai libertar. Não adianta nós irmos com a crença, com a religiosidade: eu sou filho de Deus. Se você vive no pecado, infelizmente nós estamos vivendo uma geração agora de religiosos, onde as igrejas estão lotadas, superlotadas, de pessoas que se dizem filhos e filhas de Deus, mas essas mesmas pessoas estão no pecado. Eu falo de uma forma geral, desde ovelha até os líderes religiosos, os eclesiásticos, as autoridades eclesiásticas, os pastores, todos. Todo tipo de pecado. E ficam falando que são filhos de Deus, é a mesma coisa que esses religiosos. Religiosos não são filhos de Deus. Abraão é o nosso pai, responderam ele. Disse-lhe Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez.
Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhe falei a verdade. Do que eu vi de Deus, Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Novamente, Jesus não estou falando, não. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês, vocês não estão fazendo. Abraão, a forma dele agir era outra. Abraão era o filho de Deus, agiu de forma diferente. Você fala que assim, mas está agindo totalmente de maneira oposta. Nós gostamos de falar que somos filhos de Deus, mas nós agimos de maneira oposta a Ele. Nós gostamos de falar que Jesus é o nosso mestre, que nós somos discípulos de Jesus, mas nós não andamos nas mesmas pisadas dele. O nosso pai é outro. Quando nós estamos agindo no pecado, nosso pai é outro. Jesus está afirmando o tempo todo. O único que pode nos libertar é Jesus. E para Jesus nos libertar, nós temos que procurar andar nas mesmas pegadas que Ele. Nós temos que viver a palavra dele, foi o que Ele disse. Nós cremos, então vamos andar na palavra dele. E Ele nos libertará. E então nós vamos conhecer Jesus, vamos conhecer a verdade. E a verdade nos libertará. Caso contrário, não adianta nós ficarmos numa religião falando que somos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Nada a ver. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus. E agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Muitos não querem ver essa verdade. Aí eu sou filho de Deus, mas odeio o próximo. Eu sou filho de Deus, mas quer matar, quer destruir, quer roubar, quer enganar. Isso não é filho de Deus, não. O pai é outro. Você que vive agindo dessa maneira, o pai de vocês é outro. Você que vive adulterando, enganando, mentindo, odiando, o pai de vocês não é Deus. Você pode estar dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, o pai de vocês é o diabo. Não é Deus. Quando nós temos um pai, nós procuramos imitar. Filho de peixe, peixinho é. Se nós somos discípulos de Jesus, nós somos aprendizes e procuramos imitá-lo em tudo. Caso contrário, não somos. Se nós somos, vamos praticar a palavra dele, e a verdade nos libertará. Conhecereis a verdade vai nos libertar. Mas nós temos que andar. Primeiro nós temos que crer nele. Se nós estamos crendo, vamos ficar na palavra, vamos praticar a verdade, vamos viver esse evangelho, que é a palavra dele, aí nos liberta. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Jesus falou de forma clara. Versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou na verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ah, pastor, não minto não, né? Às vezes uma mentirinha só, porque às vezes eu tenho pessoas que é muito chata e fica querendo falar comigo, eu não quero atender, sou obrigado a mandar dizer que eu não estou. Você está fazendo a obra do diabo. Você está satisfazendo a vontade, você quer fazer a vontade do diabo. Todas as vezes quando você está pecando, está errando, você pode estar jejuando, subindo um monte, descendo um monte. Você pode estar indo numa igreja, numa congregação a semana toda, você pode estar ofertando, pode fazer o que você quiser. Você é filho do diabo. Você é filha do diabo. Não, Jesus está falando. É Jesus que diz. Quem crê, vive a palavra. Você vive, você pratica. E então, só então, você vai conhecer a verdade, vai conhecer Jesus. Ele vai libertar. Se vocês permanecerem, serão libertos. Quem liberta é Jesus. Quem liberta é a verdade. Agora, quando vive no engano, vive qualquer prática errada, por mais que você se fantasie, é uma pessoa religiosa, você é filho do diabo. Você é filho do diabo. Quando você quer fazer a sua vontade, a vontade que é o desejo seu, o desejo do corpo, você é filho do diabo. Você é filha do diabo. Não sou eu, essa é a palavra. Eu estou simplesmente
Repetindo o que Jesus disse. Não são ideias minhas. Por isso nós devemos examinar. Nós devemos examinar, entender o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos aprendendo por aí. Qual que é o início? Deus diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Também diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Sem prática da palavra não existe filho ou filha de Deus. Existe criatura. Existe feitura, que é todo sem exceção. Quem vive no erro, quem vive no pecado, não é filho de Deus. Mentira é a obra do diabo. Quando Jesus disse, ele foi homicida desde o início. Ele foi aquele que desde o início veio trazendo a morte. Através de Eva, Adão, veio trazendo a morte para todos. Através de Caim e por aí fora. Esse é o homicida. Quando existe mentira, nós estamos falando da linguagem do inferno, do diabo. Estamos falando daquilo que é próprio dele. E nós estamos querendo agradar. É isso que nós estamos fazendo. Agradando o diabo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Isso é difícil. É difícil você ter esse reconhecimento. É você entender. Mas está em tempo. Você compreender mesmo e abandonar. É buscar Jesus. Não estou falando exatamente o que Jesus disse. Para os que têm crido nele. Para os que creem nele. Não os que não creem, não. Os que creem. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se permanecerem. Se permanecer na mentira, se permanecer no erro, se permanecer no pecado, é filho do diabo. Vocês pertencem ao pai de vocês e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala com sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque ele digo a verdade. Que difícil acreditar em Jesus. É a verdade o tempo todo. Quando nós falamos de Jesus, estamos falando de verdade. Quando nós não acreditamos, estamos rejeitando Jesus. É por isso que é muito mais fácil acreditar em um tempo qualquer, dizer que você vai receber uma bênção, que Deus está te abençoando ali, que Deus está abençoando ali, você está só acreditando nisso e é difícil ouvir para você se santificar. É difícil ouvir para você abandonar o erro. É difícil ouvir para você abandonar o pecado. Incomoda. E nós sempre queremos aquela desculpa, não. Nós já somos livres. Deus quer que eu seja feliz. Deus não quer ver bem. Isso é mentira. A liberdade só existe em Jesus, através de Jesus. Não existe liberdade. Deus não deu liberdade para você mentir, para você adulterar, para você trair, para você roubar, mentir, enganar. Essa liberdade você não tem. Você está no pecado, você é escravo do pecado. Independente de quantas vezes você ora por dia, independente de quantas vezes você lê por dia a Bíblia, independente de qualquer coisa, você é escravo do pecado, é filho do diabo. Só existe uma maneira: permanecer na palavra, foi o que Jesus disse. Então essa história de cair no templo, ficar pedindo, eu vou receber, eu quero isso, e mestres no engano. Já vivemos uma geração onde os templos estão lotados nos mestres na arte do engano. De induzir, seduzir, conduzir o rebanho à morte espiritual. Ficar na palavra, permanecer na palavra. Viver o Evangelho. Caso contrário, nós estamos buscando outro Pai, que não é Deus.
Jesus dá pergunta aqui no versículo 46. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Aquele que pertence a Deus, ouve a Deus. Quem não ouve, pertence ao diabo. Quem procura desculpa para satisfazer sua vontade carnal, pertence ao diabo. Quem procura desculpas no Evangelho, pertence ao diabo. Quem procura o escape, pertence ao diabo. Jesus é claro. Em Jesus, você não tem como buscar um versículozinho aleatório para transformar aquilo em alguma coisa que venha satisfazer, justificar os seus atos maldosos. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a palavra do Senhor. É isso que nós temos que entender. É permanecer na palavra, permanecer no Evangelho. Se nós somos ou queremos ser filhos de Deus. Porque se nós estamos no pecado, nós somos filhos do diabo. Não adianta nós estarmos falando que somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Ser filho é quem pratica. Não adianta responder como respondeu no versículo 33. Nós somos descendentes. Não, tu não é descendente. Não é pela descendência. É pela prática. É pela obediência. Digo Jesus respondeu e disse, é verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. É escravo. Livre, está em Jesus. Praticar a palavra. E então conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Só se Jesus libertar. A libertação é Jesus. Não creia na história, na mentira que hoje se apregoa muito nos templos. A pessoa foi lá uma vez, recebeu uma oração, às vezes cai e se manifesta, está livre. Não. A libertação é um processo. Primeiro você crê, você pratica a palavra, aí você conhece Jesus e liberta. São muitos que estão dentro dos templos, nos altares, nos cultos, que são escravos, são filhos do diabo. E conhecereis a verdade vos libertará. Pratica a palavra e você conhecerá a verdade. E ela vai nos libertar. Ela libertará qualquer um. Então atento. Eu estou falando para os que têm crido, aqueles que creem em Deus, se convertam. Se convertam, vem para a palavra, pratique a palavra, abandone o engano, abandone a mentira, vem para o Evangelho, legítimo, verdadeiro, abandona essas doutrinas de homem, abandona preceito de homem, venha para a palavra. E então você conhecerá Jesus. E então você conhecerá a verdade. E a verdade nos libertará. Converta-se. Fala para você que diz que crê. É isso que eu tenho que falar. Um bom dia e que Deus abençoe.